Sem o conhecimento de nós mesmos, não há reforma íntima. Quando Sócrates nos recomendou o conhecimento de nós mesmos, talvez não imaginasse o alcance atual da proposta. Jesus deixou claro quem somos nós e a que viemos, bem como o caminho mais fácil para atingir nosso objetivo maior, a plenitude do amor, após cumprirmos todas as etapas evolutivas passo a passo. A doutrina dos espíritos, tão bem formatada por Kardec e depois complementada por vários espíritos como Emmanuel e André Luiz, através da mediunidade de Chico Xavier, nos trouxe notícias a respeito de onde nos localizaremos e como viveremos no plano espiritual. Somos seres em constante evolução e nessa empreitada precisamos responder a algumas questões básicas em que o Espiritismo quase esclarece com simplicidade e precisão. Quem somos nós? Uma vez definido que somos espíritos eternos, filhos de um mesmo Pai, luz da mesma luz e sujeitos às mesmas leis, direitos e obrigações, e que partimos do mesmo princípio, usando o dom do livre-arbítrio, nos definimos como individualidade vida após vida. Somos hoje o que nós fizemos ontem. Nós somos nossa própria continuidade. Estamos destinados à felicidade e à perfeição progressiva, segundo o nosso desejo e esforço, em concordância com as leis de trabalho, amor e justiça. Mas o que fazemos aqui? Reconhecidamente, somos seres imperfeitos, endividados perante nós mesmos e aos outros, doentes e insanos. Buscamos a cura através da reforma interior, mas antes é preciso fazer o diagnóstico. Mas e quem sou eu? Mesmo na atualidade, não há pessoa mais desconhecida para nós do que nós mesmos. E para piorar, nossa percepção a respeito da nossa pessoa é corrompida. Imaginamos ser uma criatura que tem pouco a ver conosco. Diagnóstico errado conduz a tratamento ineficiente e perigoso. Mas qual seria a minha tarefa de vida? Todos nós temos um projeto de vida física, consciente ou não. Para algumas pessoas, a reencarnação foi compulsória, baseada na lei da causa e efeito, com alguns ajustes feitos por espíritos que coordenam esses projetos de vida. Identificar e definir a tarefa de vida não é tão fácil, mas com a simples observação e estudo dos acontecimentos em nossa atual existência, é possível uma visão clara. Mas e as dificuldades a serem transpostas? Além das íntimas decorrentes da própria evolução, tais como preguiça de todos os tipos, pouca maturidade psicológica, há os impedimentos externos, dentre eles, o sistema de educação em andamento que leva à formação de múltiplas personalidades. A vida em competição e seus valores egoístas, que nos deixa sem tempo para olhar para nós mesmos. Estamos sempre vigiando os outros na ânsia de ultrapassá-los. Boa parte das crenças religiosas que nos cegam a respeito do que nos aguarda no pós-morte. Claro que muitas outras dificuldades a serem transpostas nos acompanham no dia a dia. A reforma interior apenas começa de fato a se tornar eficiente quando alinhamos nossa existência ao conhecimento de quem somos nós e para que cada um de nós veio. Fontes do conhecimento de nós mesmos. Para descobrir quem somos, basta apenas boa vontade e humildade. Muitos são os caminhos e as fontes para quem já busca estudo das ocorrências do dia a dia. Somos tal e qual uma estação de rádio ou TV. 24 horas por dia, espalhamos ao universo quem somos. Cada pensamento, sentimento e atitude tem um padrão vibratório específico. Irradiamos e recebemos de volta. Lei do retorno e a de sintonia. Quando em desarmonia, o que recebemos de volta recebe o nome de dor, sofrer, pena, castigo, sorte, azar, destino. Deus quis ou deixou de querer. Exemplos. Para o impaciente, que se acha dono do mundo, demora, complicações, está sempre rodeado de pessoas mais lerdas. Quando próximo de alguns, sua simples presença trava-lhes o raciocínio.
O orgulhoso recebe a ajuda das humilhações, uma após outra, vinda de pessoas, situações, acontecimentos. Para o avarento, o melhor remédio são as perdas. O ciumento, para se curar, não abre mão de todo tipo de traição, até que entenda que não é o dono de nada nem de ninguém, além de sua própria vida e destino. O com tendência à mágoa recebe coices até das Madres Teresas da vida. Enfim, para cada um de nossos distúrbios de caráter, a vida possui o remédio específico. Ao nascer, trazemos inscrito no DNA físico e espiritual o conjunto de nossas tendências para todas as ocorrências possíveis durante essa existência, além das características do esboço da nossa personalidade a serem aprimoradas. Isso é o nosso projeto de vida desta vez. Nosso progresso nessa existência depende do meio em que fomos criados e educados, pois as tendências do nosso espírito se soma à influência do meio ambiente e, em especial, a família, maior oficina no aprendizado da lei do amor. Nos primeiros anos de vida, tudo é subconsciente. Ele funciona como um scanner de computador, a captar e absorver tudo o que se passa ao redor, para depois exteriorizar na forma de atitudes e comportamentos. O mecanismo se processa através da energia e padrão vibratório. Inicialmente, os registros são feitos no DNA espiritual, depois, via centros de forças, meridianos de acupuntura, mitocôndrias, células e órgãos, a manifestação no DNA físico. Isso explica a semelhança física e de comportamento em filhos adotivos, em virtude de, mesmo quando adultos, levarmos uma vida muito subconsciente, casais de longa data juntos tornam-se parecidos, como se fossem irmãos, embora fotos antigas mostrem que não havia semelhança no passado. As posturas e os comportamentos adequados nós temos o dever de melhorar. A parte inadequada que copiamos deve ser reformada para não repetir doenças, desvios de comportamentos, problemas e dificuldades que enfrentam ou enfrentarão nossos modelos familiares ao longo de suas vidas. Na atualidade, na maioria de nós, ainda predomina características e comportamentos inadequados. Aí nós temos mais a reformar do que ajustar no que copiamos. Quando analisamos nossos modelos, o intuito deve ser apenas de aprendizado, sem julgamentos ou recriminações. Quem deve mudar é sempre aquele que já percebeu a inadequação. Tentar mudar os outros com palavras e críticas é falta de respeito. Cada qual apenas reforma aquilo que percebe, deseja e lhe é possível em cada momento. 1000 palavras não valem uma atitude. O exemplo longamente trabalhado é quase tudo. O efeito espelho quer dizer que não aceitamos nosso lado sombra da personalidade. Para que nos reconheçamos, a vida nos mostra quem somos nós através dos outros. Usando o mecanismo da sintonia, atraímos pessoas que são a nossa cara espiritual. As que detestamos, as que não suportamos ver na frente, nos representam. É a vida nos apontando: olha você aí. Não as aceitamos nem gostamos delas, pelas razões de apontarem nosso lado da personalidade e do caráter mais negado. Essa fase, para que se torne útil e eficiente no conhecimento de nós mesmos, exige um pouco mais de humildade, inteligência e aceitação. As pessoas que imaginamos não gostar de nós são importantes para que nos conheçamos melhor, pois colecionam opiniões sobre nós, sobre nossa falta de qualidade pessoal e às vezes com precisão cirúrgica. Algumas das nossas características da personalidade e alguns padrões de atitudes que imaginamos não ser bem aceitas pela sociedade são ignoradas por nós. Agimos como se elas não nos pertencessem. Somos carentes de afeto e a vontade de sermos aceitos pela sociedade nos faz usarmos várias personalidades no dia a dia, que funcionam à maneira de máscaras. Essa atitude nos leva a desperdiçar lições valiosas para progredir. Na ânsia de sermos amados, distorcemos nossa realidade.
Muitos amigos, pelo medo de nos ofender, não costumam dizer o que realmente pensam e sentem a nosso respeito. Daí, eles não se tornam muito úteis para a tarefa de conhecimento de nós mesmos. A análise de doenças, elas espelham nossa condição evolutiva, em especial as que se repetem. Não há, ao rigor, doenças físicas. Elas se originam no sistema mental, emocional, afetivo. Depois se transferem para o corpo físico, que devolve o processo ao terreno psicológico através das sensações, fechando o circuito. A dor e a doença têm uma linguagem própria e clara para quem desejar ouvir. As de repetição pela insistência são as que se oferecem como recurso pedagógico mais claro. Cada dificuldade do caráter tem um órgão-alvo no corpo físico. Inveja dá um tipo de doença, intolerância, outra, ansiedade, outra. O estudo das projeções diz que o que achamos de inadequado no comportamento e na forma de ser dos outros costuma estar em nós à espreita da primeira oportunidade de se manifestar. Medimos os outros com nossa régua. Catalogamos os impulsos, a força que supera a capacidade de compreensão, gerando tendências, pulsos e impulsos, é a realidade da nossa situação evolutiva. Nossa mente racional, embora tenha uma importância fundamental no progredir, camufla muitas tendências e mente demais através de desculpas e justificativas. Nossos impulsos devem ser cuidadosamente catalogados, já que podem determinar nossa qualidade de vida atual e especialmente a futura, pois, pela força que trazem em si, podem provocar reações que podem levar séculos para serem ajustadas. Atenção para processos obsessivos. Muitas vezes, com nossa permissão, através do descuido, nós apresentamos durante largo tempo posturas e características que não nos pertencem integralmente. Nessa ocasião, nós estamos sendo vítimas da influência de mentes externas através de processo obsessivo. Com treino, podemos perceber com facilidade o que nos pertence e o que não faz parte do nosso acervo da personalidade e de comportamentos psicológicos. Não se compare a outras pessoas. Cada um de nós é um universo único. Muitas posturas hoje, consideradas normais, pelo fato da maioria se apresentar dessa forma, nos induz a pensar que não é preciso reformulá-las. Sem conhecimento de nós mesmos, não existe reforma íntima. Sem diagnóstico preciso e correto, não há cura. A cura não será milagrosa. As recaídas serão inevitáveis, pois somos seres ainda com pouca consciência a respeito de quem somos nós e o que estamos fazendo aqui. Mas reagimos a situações externas do que agimos de forma proativa. Inevitável que nos surpreendamos a pensar, sentir e agir como antes do esforço da mudança. Então, o que devemos fazer? Recomeçar, recomeçar e recomeçar. A maior caridade que podemos fazer pela doutrina espírita é a sua divulgação. Que assim seja. Gratidão.